Ao longo do século XVI, Portugal, com uma população menor do que muitas capitais europeias hoje, controlava rotas comerciais que iam do Brasil a Nagasaki, no Japão, atravessando 3 continentes e enfrentando impérios com exércitos e frotas muitas vezes maiores. Nenhum outro reino da época tentou algo parecido com tão poucos homens. E a pergunta mais interessante não é como eles chegaram até lá. É como conseguiram continuar lá por mais de 100 anos. Em 1453, quando as tropas de Maomé II tomaram Constantinopla, a Europa perdeu a sua porta de entrada para as especiarias do Oriente. O Bósforo, que por séculos havia sido a passagem para a seda, a pimenta e a canela vindas da Ásia, tornou-se território otomano, e os preços dispararam. Veneza e Gênova, que tinham enriquecido controlando esse comércio, viram o acesso encarecer e se tornar refém da vontade do sultão. Foi esse bloqueio que empurrou Portugal a apostar tudo numa ideia improvável: contornar a África de navio e chegar à Índia pelo mar. Quando Vasco da Gama ancorou em Calicut, em 1498, Portugal não tinha exército comparável ao dos impérios que dominavam aquelas águas há séculos, nem a população ou a riqueza acumulada dos seus rivais, e muito menos qualquer tradição naval no Índico. O primeiro governador enviado para resolver isso, Francisco de Almeida, chegou com uma convicção simples: quem controlasse o mar não precisaria de exércitos em terra. Construir fortalezas custava homens que Portugal não tinha de sobra. Dominar as rotas com frotas móveis, perseguindo e afundando quem desafiasse o domínio português, era mais barato e, na visão dele, igualmente eficaz. Era uma aposta arriscada, e um governador que viria depois dele discordaria dela ponto por ponto. Mas o padrão de vitórias contra tudo não começou de forma limpa. Em março de 1508, no porto de Chaul, uma pequena esquadra portuguesa comandada por Lourenço de Almeida, filho do próprio vice-rei, foi surpreendida por uma frota reunida pelo sultanato mameluco do Cairo, por mercenários otomanos e por aliados do Samorim de Calicut. O artilheiro-chefe da esquadra recomendou bombardear o inimigo à distância. Lourenço preferiu a abordagem, por considerar mais honrosa uma vitória decidida com espada na mão. A escolha saiu cara. Cercada por uma frota muito maior, a esquadra portuguesa foi destruída. Ferido por 2 tiros de bombarda, o segundo fatal, Lourenço continuou comandando amarrado a uma cadeira no mastro, até que seu próprio navio, deixado para cobrir a retirada dos outros, afundou na Barra de Chaul. Foi a primeira derrota naval portuguesa na Ásia e a prova de que não havia nada de automático nessas vitórias. O que veio depois é que separa Portugal de qualquer outra potência da época. Menos de um ano depois, em fevereiro de 1509, o próprio Francisco de Almeida partiu para vingar o filho. Numa batalha que já contamos aqui no canal em detalhe, 18 navios portugueses enfrentaram uma frota de mais de 100 embarcações reunidas por 4 potências diferentes e venceram de forma esmagadora. Isso não foi um golpe de sorte isolado, nem uma resposta emocional que deu certo por acaso. Foi um padrão que se repetiria, com pequenas variações, por mais de um século. A vitória em Diu pareceu confirmar de vez a aposta de Francisco de Almeida, que dominar o mar bastava e que fortalezas em terra eram um luxo caro que Portugal não precisava bancar. Essa certeza duraria pouco. O próximo governador enviado à Índia chegaria com uma ideia completamente diferente sobre como transformar essa vantagem militar em domínio duradouro. Mas antes disso, um padrão pede uma explicação. Então, o que havia dentro daqueles navios que os adversários simplesmente não tinham? A resposta começa décadas antes de qualquer batalha, nas oficinas de carpinteiros navais em Lisboa e no Algarve, onde um pequeno reino, sem saber, estava construindo a ferramenta que o tornaria maior do que o seu próprio tamanho. A resposta não estava numa única invenção, mas numa combinação. Os carpinteiros navais portugueses não inventaram a vela latina. Ela já era usada havia séculos no Mediterrâneo, adotada dos árabes que a levaram à Península Ibérica. O que Portugal fez, ao longo do século XV, foi juntar peças que ninguém tinha juntado antes. A caravela, sobre a qual já contamos a história completa aqui no canal,
Nasceu de barcos de pesca mouriscos que sobreviviam no Algarve e ganhou algo que os navios de vela redonda do Mediterrâneo não tinham: a capacidade de navegar contra o vento, bolinando em zigue-zague. Isso resolveu o problema que travava a exploração da costa africana havia décadas. Mas a caravela era pequena, ótima para reconhecer costa, ruim para carregar canhões pesados e enfrentar uma frota. Foi por isso que, quando Vasco da Gama partiu para a Índia em 1497, o navio que o levou não foi uma caravela, mas uma nau, com casco mais largo, mais fundo, capaz de carregar carga, mantimentos para meses de viagem e artilharia. Enquanto uma caravela raramente ultrapassava 160 toneladas, uma nau da carreira da Índia costumava girar em torno das 400, espaço suficiente para transformar um navio mercante em algo parecido com uma fortaleza flutuante. Mas o que exatamente uma nau portuguesa passou a carregar dentro do casco que fazia tanta diferença numa batalha? 2 décadas depois de Bartolomeu Dias dobrar o Cabo da Boa Esperança, as naus e galeões portugueses passaram a carregar algo que nenhuma frota otomana ou mameluca levava na mesma proporção: canhões pesados, fundidos em bronze nas fundições de Lisboa, posicionados nos convéses inferiores, com portinholas abertas no casco para disparar por baixo da linha da água inimiga. Isso mudou a lógica do combate naval. Até então, a guerra no mar, tanto no Mediterrâneo quanto no Índico, era decidida por abordagem: aproximar os navios, lançar ganchos, invadir o convés inimigo e lutar corpo a corpo, como uma batalha terrestre disputada sobre a água. Chaul, contada no início deste vídeo, foi a prova mais cara dessa lição. Os portugueses aprenderam e, nos anos seguintes, inverteram essa ordem. Sempre que possível, bombardeavam à distância antes de qualquer contato físico, às vezes disparando rasante sobre a superfície, fazendo a bala ricochetear e atingir o casco inimigo abaixo da linha d'água, onde um único impacto podia afundar um navio inteiro. Em maio de 1553, no Estreito de Ormuz, um único galeão português resistiu sozinho a horas de bombardeio contínuo de uma esquadra otomana, mastros derrubados, castelos de proa destruídos, e ainda assim, os turcos não conseguiram afundá-lo nem se aproximar o suficiente para abordá-lo. Quando o vento finalmente soprou a favor, foi o navio português que retomou a perseguição. Essa é a assinatura que se repetiu. O adversário buscava a aproximação, enquanto os portugueses buscavam distância e fogo. Quem controla essa distância, controla o resultado, mesmo em desvantagem de 10, 15, 20 navios contra 1. Não é coincidência que, depois de Chaul, os portugueses nunca mais tenham repetido o erro de abalroar uma frota maior sem cobertura de artilharia à distância. O problema deixou de ser resolvido corpo a corpo. Passou a ser matemática de distância e pólvora. Isso não significa que os otomanos fossem inferiores em artilharia. Longe disso. Em terra, os canhões de cerco otomanos derrubavam muralhas que a Europa cristã considerava inexpugnáveis. Mas guerra de cerco e guerra naval são problemas diferentes. Um exige peças enormes, fixas, apontadas contra a pedra. O outro exige canhões menores, em maior número, distribuídos ao longo do casco, disparando de um convés que balança. Os portugueses investiram nessa segunda equação havia décadas. Os impérios otomano e mameluco, com toda a sua força militar, ainda pensavam a guerra no mar como uma extensão da guerra em terra. E essa diferença de doutrina, não de coragem, decidia batalhas inteiras antes do primeiro tiro. Mas a pólvora e o canhão não explicam tudo, porque antes de qualquer tiro ser disparado, alguém precisava saber exatamente onde aquele navio estava, a milhares de quilômetros de qualquer porto conhecido, sem nenhum mapa confiável do mundo além do horizonte. Existe uma lenda repetida em livros escolares, a de que os navegadores portugueses aprenderam seu ofício numa suposta escola de Sagres, fundada pelo infante Dom Henrique. Essa escola, como instituição formal, nunca existiu. O que existiu foi algo menos romântico e mais poderoso. Décadas de conhecimento acumulado, experiência sobre experiência, sistematizado aos poucos por pilotos,
cosmógrafos e matemáticos a serviço da coroa. Um exemplo concreto: o Regimento do Astrolábio e do Quadrante, redigido pelo mestre José Vizinho ainda no século XV, ensinava algo que nenhum adversário de Portugal no Índico dominava com a mesma precisão: como calcular a latitude de um navio em alto mar, observando a altura do Sol ao meio-dia, sem terra à vista, sem referências, a milhares de quilômetros de qualquer porto conhecido. Esse conhecimento era tratado como segredo de Estado. Cartas náuticas, roteiros e regimentos circulavam sob controle da coroa, e a coroa portuguesa, já no tempo de Dom João II, tratava a quebra desse sigilo como traição, punível com morte. Décadas depois, Dom Manuel I chegou a ordenar a supressão dos roteiros da viagem de Vasco da Gama. O sigilo nunca foi perfeito. Um espião veneziano, conhecido como Camacer, garantiu em carta enviada a Veneza ter visto pessoalmente esses roteiros, mas a lógica por trás dele continuava valendo. Numa guerra travada a milhares de quilômetros de casa, quem soubesse onde estava e onde estava o inimigo tinha uma vantagem que nenhum canhão sozinho garantia. Um navio podia ter o melhor canhão do oceano e ainda assim chegar tarde demais, perder a janela das monções que decidia se uma viagem levava 6 meses ou 18, ou simplesmente se perder no meio do caminho. O conhecimento náutico não era um detalhe técnico, era a diferença entre existir e desaparecer no oceano. Mas saber navegar e saber atirar não bastava para sustentar um império, porque conquistar cada porto do Índico, um por um, exigiria mais homens do que Portugal jamais teria. Então, em vez de tentar dominar tudo, os portugueses fizeram uma escolha que definiria os 100 anos seguintes. Mas que tipo de homem aceitaria a missão de sustentar um império inteiro com apenas 4.000 soldados? E o que ele estaria disposto a sacrificar para conseguir isso? Em 1510, Afonso de Albuquerque assumiu o governo do estado da Índia com uma decisão que ia além da doutrina naval de Francisco de Almeida. Não bastava dominar o mar com frotas móveis, era preciso fechar, com fortalezas fixas, os pontos exatos por onde passava todo o comércio do Oceano Índico. Ele chamava esses pontos de chaves: Ormuz, na entrada do Golfo Pérsico; Aden, na entrada do Mar Vermelho; Malaca, no estreito que ligava o Índico ao Mar da China, por onde passava tudo o que vinha das Molucas, da China e do Japão. Quem controlasse essas 3 portas, dizia Albuquerque, controlaria o comércio de um oceano inteiro, sem precisar de um único soldado além delas. Com uma força que nunca passou de 4.000 homens, ele conquistou Goa em 1510, transformando-a na capital de um império que administraria dali por 451 anos. Conquistou Malaca em 1511. Não era um porto qualquer. Era o funil por onde passava o comércio das Molucas, as únicas ilhas do mundo onde cravo e noz moscada cresciam naturalmente, além da seda e da porcelana chinesas. Quem controlasse Malaca não precisava navegar até as Molucas para lucrar com elas, bastava esperar que o comércio chegasse até a porta. Tentou Aden repetidamente e falhou. Foi a maior derrota da sua carreira. Ormuz resistiu à primeira tentativa, em 1507, quando Albuquerque a atacou com apenas 7 navios e 500 homens, mas caiu de vez em 1515, quando ele voltou com 27 navios e 1.500 portugueses. Essa cadeia de fortalezas, Goa, Malaca, Ormuz, não formavam um império de território, como Roma ou como a coroa de Castela construiria na América. Formava algo diferente, que ficaria conhecido como Mare Clausum, um império de portas fechadas, fortalezas erguidas em pontos estreitos, cobrando passagem, desviando rotas inteiras de comércio para os portos que interessavam à coroa portuguesa e sufocando economicamente quem se recusasse a pagar. Na prática, esse controle se apoiava numa ferramenta que já existia antes mesmo de Albuquerque assumir o governo: o cartaz, uma licença que qualquer embarcação mercante precisava exibir visivelmente a bordo para navegar sem ser atacada. Instituído em 1502, ainda no tempo de Francisco de Almeida, o sistema obrigava ao pagamento de tributos e direcionava o comércio para as rotas que interessavam à coroa.
sobretudo forçando o fluxo de especiarias a passar pelo Cabo da Boa Esperança, em vez de alimentar o antigo caminho do Mar Vermelho, controlado por mercadores árabes e otomanos. Não era preciso ocupar cada porto do oceano. Bastava um pedaço de papel e a ameaça muito real de uma esquadra portuguesa nas proximidades para decidir quem navegava e quem ficava em terra. Era um sistema absurdamente eficiente para o tamanho do reino que o sustentava. Mas o homem que o construiu estava prestes a descobrir que nem toda vitória no mar é reconhecida em terra. Voltando de Ormuz em dezembro de 1515, já doente, Albuquerque cruzou na entrada do porto de Goa com um navio vindo do reino. A notícia que trazia foi pior do que qualquer batalha. Dom Manuel I tinha nomeado seu substituto, Lopo Soares de Albergaria, um inimigo pessoal, sem sequer esperar Albuquerque terminar o que havia começado. Na corte portuguesa, Albuquerque tinha adversários poderosos, mercadores incomodados com o monopólio que ele impunha, nobres que rejeitavam sua preferência por tropas profissionais em vez das milícias tradicionais da fidalguia, e cortesãos que sussurravam ao rei que o governador da Índia começava a se comportar como se governasse um reino próprio, não uma extensão de Portugal. Essas queixas chegaram a Lisboa antes de qualquer carta de Albuquerque, explicando o que realmente havia construído. Segundo a tradição, ao saber da notícia, o velho governador teria resumido numa única frase o paradoxo de toda a sua carreira: mal com o rei por amor aos homens, e mal com os homens por amor ao rei. Morreu a bordo do próprio navio, na Barra de Goa, em 16 de dezembro de 1515, a cidade que ele mesmo conquistara, e da qual, segundo alguns relatos, esperava um dia ser duque. Há uma ironia cruel nisso. Meses depois de sua morte, quando o próprio Dom Manuel I descobriu que uma frota mameluca se preparava para atacar Ormuz, arrependeu-se e escreveu às pressas pedindo que o comando das operações voltasse às mãos de Albuquerque. A carta chegou tarde demais. O sistema que ele criou sobreviveu à sua morte, mas o homem que o desenhou passou os últimos meses de vida provando, na própria pele, a fragilidade que ele mesmo tinha identificado. Bastava perder uma única chave, mesmo que essa chave fosse o próprio governador, para que toda a engrenagem começasse a ranger. Mas a engrenagem que ele deixou para trás ainda teria de provar, sem ele, que conseguia resistir sozinha. Esse teste veio quase 30 anos depois da vitória naval de 1509, que já contamos aqui no canal, e foi um episódio bem diferente. Em 1538, uma frota otomana construída em Suez, uma das maiores já enviadas ao Índico, cercou a fortaleza que os portugueses tinham erguido em Diu depois de um acordo com o sultanato de Guzerat. O cerco foi comandado por Hadim Solimão Pachá, governador otomano do Egito, agindo com autorização direta de Istambul. A guarnição portuguesa, sob o comando de Antônio da Silveira, resistiu ao cerco até a chegada de reforços liderados por Martim Afonso de Souza. Os otomanos recuaram, mas não desistiram. Nas décadas seguintes, sob comandantes como Piri Reis e Seyd Ali Reis, frotas turcas voltaram a disputar o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, chegando a tomar Ormuz e Adem por períodos, antes de os portugueses recuperarem o controle. O ponto não é que Portugal nunca tenha perdido terreno. Perdeu, e mais de uma vez. O ponto é que o sistema de chaves e cartazes criado por Albuquerque provou ser resistente o suficiente para absorver esses golpes, um de cada vez, durante quase um século inteiro, sem entrar em colapso total. A resistência de Diu em 1538 contra uma das maiores frotas que o Império Otomano já tinha enviado ao Índico correu de porto em porto como prova de que os portugueses não podiam ser expulsos por um único golpe, por maior que fosse, reforçando entre aliados e rivais a mesma reputação que a vitória de 1509 havia construído. Foi preciso um adversário de um tipo completamente diferente, não um império rival medido em batalhas, mas uma companhia de mercadores armada como um Estado, medida em décadas de paciência financeira, para finalmente quebrá-lo. Esse adversário chegou em 1602, quando os holandeses fundaram sua Companhia das Índias Orientais. Encontraram o pretexto perfeito para atacar.
Portugal, unido à coroa espanhola desde 1580, estava em guerra com as Províncias Unidas na Europa e passou a ser tratado no Índico como alvo legítimo. Diferente dos otomanos em 1538, essa companhia holandesa não vinha para saquear ou provar um ponto político diante de Istambul. Vinha para ficar, com capital privado, acionistas e uma frota permanente maior do que qualquer coisa que um reino do tamanho de Portugal pudesse sustentar indefinidamente. Fortaleza após fortaleza, de Moçambique a Malaca, o monopólio que Albuquerque tinha erguido com 4.000 homens começou, enfim, a ser desmontado, peça por peça. Um sistema construído por 4.000 homens sobreviveu à morte do próprio criador e a um cerco otomano em peso, sustentando o controle de um oceano inteiro por quase um século. Genial ou perigosamente frágil? Nenhum outro reino europeu, com uma fração dos recursos de Castela ou da França, tentou algo parecido nessa escala. Se Portugal tivesse investido em território e não em portas fechadas, o domínio teria durado mais ou menos? Deixe a sua resposta nos comentários. Um reino com uma fração da população dos seus adversários não venceu porque tinha mais homens, mais navios ou mais sorte. Venceu porque, durante um século, teve a combinação certa de casco, canhão, mapa e estratégia, e soube usá-la antes que qualquer rival entendesse o que estava enfrentando. Essa mesma lógica das chaves levaria Afonso de Albuquerque, em 1511, a uma das conquistas mais ousadas de toda a expansão portuguesa, a tomada de Malaca, o maior porto do Extremo Oriente, disputado numa ponte, contra um exército muito maior do que o pequeno contingente que ele trouxe consigo. E essa é uma história para um outro vídeo. Se você não quer perder, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.